Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 28 de janeiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido aí de imediato para você se inscrever aqui gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da marca d'água daltonvieira.com e clicar na sequência aí em se inscrever que vai aparecer para você. Lembre-se de aproveitar bastante o conteúdo de aprendizado que existe aqui dentro do canal, de forma totalmente gratuita. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão de compra e venda, isto no seu celular, no seu desktop, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BBAS3, SLCE3, LAME4, CIEL3, IP3, depois de IP3, SMTO3, ITUB4 e VEG3. Começando pelo Ibov, queda acentuada, puxada principalmente pela Vale. Por que puxada pela Vale? Porque a Vale tem um peso aí no Ibovespa em torno de 10,8%. Em torno de 10,8%. Então se a Vale, que estava caindo mais do que 20%, então a Vale que estava caindo mais do que 20% no dia, com esse peso aqui, isso representa uma queda superior a 2% dentro do Ibovespa, ou seja, a queda do Ibovespa basicamente está sendo feita pela Vale 3 no pregão de hoje, está sendo puxada pela Vale 3 no pregão de hoje. Então no Ibov essa queda acentuada, volta com o Ibovespa aqui em cima de um patamar de suporte na faixa dos 95.100 a 94.661 pontos. Dá um sinal aqui de engolfo de baixa, dá um sinal de se ter o movimento aqui para baixo. Então, por enquanto, Ibovespa dentro de uma característica de movimentação para baixo ou mesmo movimentação lateral, ficar aqui enrolado dentro desta região, mas ainda mantendo sua tendência de alta de curto prazo, ou seja, podendo passar perfeitamente por uma correção, como já está acontecendo aqui no gráfico diário. Nos futuros, lembrando, se essa videoanálise no decorrer dela, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha aí, eu agradeço de imediato aqui esse joinha, esse like no YouTube. Agradeço de imediato aí por sua valiosa audiência e por prestigiar aqui meu trabalho diariamente. Olhando para o mini índice, gráfico diário, perdeu a mínima do pregão anterior, iniciou um movimento de baixa, perdeu inclusive essa região de suporte, na verdade bateu na região de suporte aqui, se sustentou acima desse patamar em torno dos 95.100 a 94.900. Gráfico 60 minutos, movimento de queda, movimento de subida e agora topo descendente. Dentro dessa característica, no gráfico de 10 minutos, topo descendente ou pivô de baixa fica mais justamente para buscar as suas operações na ponta vendedora. Ou seja, esse cenário aqui de topo descendente no G60 fica mais apoiando a operação de venda de topo descendente no G10 ou mesmo pivô de baixa nessa periodicidade ou até mesmo um gráfico de 5 minutos, tentando pegar o quê? O próximo movimento de baixa aqui no intraday, na expectativa de perda dessa região aqui de suporte, que foi testada no pregão de hoje, região ali dos, como eu já citei, 95.100 a 94.900. Para se buscar a operação de compra, o ideal seria abrir aqui subindo, superar essa região aqui do topo anterior à máxima aqui desse topo, que seria 96.100, fechar aí para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, e isso traria a possibilidade de se buscar a entrada de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, tentando pegar a operação de day trade até essa região aqui de resistência, localizada ali por volta dos 96.685 a 96.795. Enfim, sinalização de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima dessa região, preferencialmente dos 96.100 pontos, fica mais para se buscar a operação de compra. Olhando agora para o dólar, no dia de hoje, dólar apresentou uma queda, está apresentando uma queda, está ainda ainda está cotando aqui próximo do seu fechamento, queda nesse momento de 0,33%. Dentro desse movimento de baixa, se olharmos para o gráfico aqui de 60 minutos, dólar deu uma indefinida na tendência, mas ainda dentro de um movimento de baixa no gráfico diário. Então, dentro dessa característica, e aqui no dólar, como está enrolado nessa região, vindo aqui para baixo, ou seja, abrindo para baixo, gerando topo no G10, gráfico de 10 minutos ou gráfico de 5 minutos, gerando topo para baixo dessa região aqui, preferencialmente de 3.763,50, vai ficar mais para se buscar a operação de venda de day trade.
Caso o dólar gere algo nesse sentido aqui, abra de maneira mais acentuada para cima, maneira mais forte, dando uma limpada no gráfico, principalmente gerando fundo no gráfico de 10 minutos acima deste nível aqui em torno de 3.774,50, ou mesmo pivô de alta acima desse patamar, fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora. Porque se buscar compra aqui abaixo desse patamar tem um risco maior justamente por conta desse teto. Então acima dessa região, usando essa região como um patamar de suporte, ficaria mais interessante para a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos no mini dólar. E abaixo dessa região que eu citei de 63,50, mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no mini dólar. PETR4 no dia de hoje, queda acentuada de 3%. Ativo, eu recomendei compra se superasse esse patamar aqui dos 25,56, uma entrada em 25,57, mas não executou essa entrada, ou seja, não acionou essa entrada, não superou os 25,56. Pelo contrário, veio aqui para baixo com uma queda forte e caminhando para a região de suporte, veio para um fechamento abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. A Petro, depois desse longo movimento de alta, vai fazendo aqui uma lateralização e ficando mais com a tendência indefinida no curto prazo, mas mesmo assim ainda continua sendo um ativo que eu monitoro mais a possibilidade de uma compra se gerar alguma sinalização contrária ao atual movimento de queda aqui na ação. O fato é que para pensar em venda, principalmente de prazo menor, gráfico de menor periodicidade, essa região aqui de 24,82 a 24,66 seria uma região importante no gráfico aqui de 60 minutos para se buscar a operação de venda, preferencialmente de topo descendente abaixo desse patamar, ou a Petro, como está enrolando aqui nessa região no gráfico de 60 minutos, se proporcionar pivô de baixa, possibilidade de trabalhar numa venda mais curta, ou mesmo topo descendente no gráfico de 60 minutos, possibilidade de trabalhar numa venda com um foco mais de curtíssimo prazo em cima aí da ação. Na Vale 3, no dia de hoje, queda de 24,5%. Ação, só confirmando aqui, já saiu do leilão de fechamento. Fechamento basicamente aí em cima da mínima. Mínimo 42,36, fechamento 42,38. Queda de 24,5%. Ou seja, para quem assistiu a análise especial que eu produzi no dia de ontem, no pregão de ontem não, no domingo, uma análise especial falando do cenário de longo prazo, de onde, fazendo uma comparação com os movimentos passados, o que tinha acontecido com o papel e em termos de variação percentual, o que ela poderia buscar dentro do atual contexto, ou seja, já começa a ficar um pouco mais provável a busca ali de uma região de 40 a 38 reais que foi mencionado na videoanálise. Para quem não assistiu essa videoanálise especial, recomendo a videoanálise anterior aqui que está dentro do canal, uma videoanálise especial só da Vale 3. Então essa queda acentuada, grande queda aí na Vale, perdeu toda a região de suporte. Se olharmos para o gráfico semanal, pivô de baixa no gráfico semanal, então perdendo aqui toda essa região de suporte na ação. Essa região de suporte tende a funcionar agora como patamar de resistência, na faixa dos R$ 46,85 até um patamar ali de R$ 48,40. Acima disso seria uma região em torno dos R$ 50,35. São os níveis que eu vejo com maior relevância em termos de resistência para uma tentativa de subida da Vale. Já vejo o sinal imediato para a compra da Vale 3? Não. Se for para colocar o papel na carteira de prazo maior, ou seja, de longo prazo, está pensando em anos para frente, aí para mim faz algum sentido colocar um pouco, não necessariamente a colocar tudo agora, pois dentro do que foi apresentado no pregão de hoje, fica uma expectativa de se ter algo mais para baixo no curto prazo. Não necessariamente na mesma intensidade, pode ter dias de alta, dias de baixo, mas o foco, o caminho mais provável seria justamente atingir uma região de suporte mais relevante. Se a gente der um zoom menos aqui no gráfico mensal, atingir uma região de suporte aqui mais relevante aqui para baixo, na faixa dos R$ 40 até uma região dos R$ 38 que foi mencionada na última videoanálise, principalmente falando no gráfico trimestral. Então a gente teria aqui essa região um pouco mais relevante em termos de suporte na faixa lá dos R$ 38,50, R$ 38, R$ 39, enfim, toda essa região de suporte para ação. E dentro dessa volatilidade maior, swing trade mais difícil de fazer venda aqui nesse patamar com stop acima da máxima pregão de hoje, fica muito mais para se trabalhar em gráfico intraday, ou seja, buscando operar preferencialmente através de topos descendentes no gráfico de 10 minutos, ou seja, sinalização de topo fica mais para se buscar a operação de venda dentro do que foi falado até no pregão de ontem.
e compra, ficar um pouco mais cauteloso em relação a isso, comprar contra a tendência, buscar, ou seja, se for fazer compra de day trade, compra tentando pegar um repique de alta dentro do dia, esperar um afastamento maior do preço para a média móvel exponencial 3 períodos, um movimento um pouco maior para se buscar alguma compra contra a tendência. Compra muito próximo da média móvel exponencial 3 períodos, risco um pouco maior dessas operações. Depois disso, vamos falar aqui de Banco do Brasil. No pregão de hoje, abriu já abaixo do nosso preço. Primeiramente, já tinha reposicionado o stop e ela abriu abaixo não só do preço de stop que a gente tinha reposicionado, mas também do stop que a gente tinha colocado inicialmente para o ativo. Então, essa operação foi encerrada em BBAS3. Essa operação da BBAS3 aqui trouxe uma perda de 1,86% e isso representou uma redução de 0,45% do nosso capital total, ou seja, no capital total dentro do que foi alocado nessa operação. O ativo ficou ainda mais indefinido, ou seja, não conseguiu gerar um movimento de subida, que foi o que a gente buscou aqui nessa sinalização positiva do ativo. Não andou da forma como esperávamos. SLCE3 também terminou acionando a nossa saída pelo gráfico de 60 minutos, foi entrada pelo G60 no pregão de quinta-feira, terminou perdendo força, stop reposicionado aqui para essa região, acionou nossa saída aí na primeira hora de pregão. Essa operação da SLCE3 trouxe uma perda de 2% e isso representou uma redução de 0,2% do capital total após essa operação. No mês a gente está apresentando aí uma rentabilidade em torno de 4,19% neste momento. E partindo para as ações que a gente está posicionado, temos a operação aqui LAME4, que terminou o pregão de hoje com estabilidade, menos 0,15%. Seguimos aqui comprados nesse papel, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Pelo que aconteceu aqui no gráfico intraday, um candle desse de indefinição fica um pouco mais para se ter algo aqui para cima. Logicamente, a média móvel exponencial 3 períodos vai ser um ponto de avaliação de continuidade desta operação. É um dos pontos de avaliação de continuidade dessa operação, mas a expectativa ainda segue sendo positiva na expectativa do papel da continuidade a uma retomada aqui para cima, até inclusive do gráfico semanal. Ciel3, a gente tem um compra em aberto, fechou com alta de praticamente 2% no pregão de hoje, deixando aqui uma sombra superior. Seguimos comprados no ativo, com stop reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje em 10,54. Nossa entrada ela foi por volta de 10,60, praticamente no 0 a 0, já o stop da Ciel3. Então seguimos aqui na expectativa desse movimento também de subida da continuidade, olhando para o gráfico 60 minutos, ou seja, podendo gerar aqui o gráfico um fundo ascendente a partir do próximo pregão em cima da Ciel3. Depois temos aqui para falar de IP Marcas, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima do pregão anterior, na superação dos R$ 32,81. Compra executada, fechamento em alta de 1,72%, tentando pegar aqui a favor da tendência de alta do papel, o próximo movimento de subida, o próximo movimento de expansão aqui do gráfico diário deste ativo. Passando os dados dessa entrada da IP3, R$ 32,82, stop em R$ 32,10 e objetivo na faixa dos R$ 34,26. O tamanho desse stop, que é o risco da operação, 2,19%, e alocamos aí 17% do capital total em cima desta operação. Depois vamos falar de SMTO3, recomendação de compra no pregão de hoje se superasse a máxima, se superasse os R$ 20, ela não superou os R$ 20, foi aqui no gráfico de 60 minutos, ela ficou patinando, recomendei compra, ela bateu nos R$ 20, não superou e fechou desse jeito aqui, ou seja, se superar no próximo pregão, possibilidade de compra com stop abaixo da mínima aqui do pregão de hoje, então tende a ser uma próxima recomendação aí, que eu vou a tendência é que eu formalize essa entrada no início aí do próximo pregão dentro do canal DV Invest no Telegram. Lembrando, se você deseja participar e receber essas recomendações em tempo real no seu celular, no seu desktop, clica aqui no izinho que está aparecendo aí para você, aqui no canto superior direito, e clica no card para seguir os procedimentos conforme já comentado no início desta análise. Depois de SMTO3, lembrando, essa recomendação foi cancelada inicialmente porque ela veio para baixo do nível que era o stop da operação, não acionou nossa entrada e foi cancelada. Por esse motivo, a tendência é que eu passe outra recomendação em cima de SMTO3. Depois disso, vamos falar aqui de YouTube 4. YouTube 4 no dia de hoje, alta de 1,79%. O ativo conseguiu fechar acima dessa região aqui, uma certa confusão no gráfico diário, uma certa lateralização no gráfico diário e conseguiu fechar acima de tudo isso aqui. Então ela chama atenção um pouco mais no sentido de se ter algum movimento de correção no gráfico de 60 minutos para se buscar uma compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 60 minutos. Assim, no meu caso, não entraria diretamente já nesse candle com stop abaixo dessa mínima. Para mim, não encaixaria esse tipo de entrada
na YouTube 4, apesar da sua tendência de alta e de prazo maior. Não só no gráfico semanal, como também no gráfico mensal. E por último aqui a VEG3, que fechou o pregão de hoje acima de uma região aqui de resistência, com alta de 1,59%. Essa ação proporcionando também alguma sinalização aqui no gráfico de 60 minutos de alta, de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta, traz a possibilidade de trabalhar com a compra com stop um pouco mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, principalmente do gráfico diário. Ativo que está trabalhando aí dentro de uma tendência de alta e no pregão de hoje proporcionando mais uma sinalização de pivô de alta no gráfico diário. Então ativo aí de destaque também no pregão de hoje. Então é isso, amigos, muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão. Lembrando, às 10h45, live aí no pregão dessa terça-feira no YouTube. Até mais!